Obrigada. Agradecemos a Deus a oportunidade desse momento de paz que vamos aurir com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. O item, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem dos lábios censura, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar? Que não valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhos severos para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta, irrita. José Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Meus caros e minhas caras, amigos e amigas, por que será que o irmão José, numa mensagem sublime, nos chama a atenção de maneira tão doce, tão harmônica, e dirige a mensagem a nós, os espíritas? E por que será? Deve ser porque nós, os espíritas, que temos algumas informações a mais do que os nossos irmãos de outras religiões, ou aqueles que não a possuem, e que deveríamos, por conseguinte, pelo fato de já termos um determinado número de informações, de compreendermos o Evangelho de Jesus sem véus de alegoria, ou assim deveria ser, nós já deveríamos ser um pouco melhores, ou trabalharmos para sermos um pouco melhores. A indulgência é um sentimento belíssimo, belíssimo. Ele está ligado à compaixão, à clemência, à misericórdia, que é o título desse capítulo, Bem-aventurados que são misericordiosos. Porque se eu peço a Deus, lá no Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou, perdoai as nossas dívidas à medida que perdoarmos aqueles que nos ofenderem. Como eu peço a Deus que perdoe as minhas dívidas, como pedimos a Deus que perdoe as nossas dívidas, se somos intransigentes e usamos de perfídia com aqueles que erram.
Por que temos olhos argutos para o erro do próximo e somos indulgentes com os nossos erros? Ele diz aqui no final que muitas vezes a misericórdia divina desce sobre nós em faltas gravíssimas que nem contamos como faltas. Por que nos preocuparmos com o erro do outro? Apenas e tão somente pelo prazer de dizer, eu não cometi tal erro. E o mais grave é fazermos de conta que desculpamos, fazermos de conta que não observamos, mas de tal maneira, isso faz parte do burilamento das nossas emoções e sentimentos, pois que ainda estamos distantes da misericórdia que Jesus veio nos ensinar. Não é para que fiquemos tristes, a mensagem é para nos alertar aos espíritas que precisamos, sim, exercitar os bons sentimentos, um de cada vez que seja, mas que precisamos. Nesses tempos de notícias falsas, em que muitos não se dão conta de aprofundar um pouco mais a notícia que recebem, e deflagram, reverberam inverdades, sem a noção ou com noção, com a noção do resultado que pode advir de uma inverdade espalhada para pessoas incautas, que não pensam, que não entendem, que não se dão o trabalho de descer ao fundo da informação para saber se é verdade ou não. Então, realmente, a indulgência para nós espíritas, deveríamos sim exercitá-las, a começar não por nós mesmos, mas começar por aqueles que ombreiam conosco a caminhada na Terra. Eu não fiz, eu sou melhor. Não fizemos, somos melhores. E aí, nos lembramos do adágio popular. Deus tenha misericórdia de nós, porque realmente vamos precisar. Realmente precisamos. E como os amigos espirituais que nos auxiliam na caminhada sabem disso, nos envia essa mensagem belíssima, como todo esse capítulo é belíssimo, que se lermos, e recomendamos sempre, irmos além da letra, sem nos sentirmos ofendidos, quando eles nos concitam a melhorarmos, verificar primeiro as suas atitudes, para depois olhar a atitude do outro, com indulgência, com compaixão, com misericórdia, porque nós não sabemos o móvel que levou um irmão ou uma irmã a agir de tal forma ou de outra maneira que seja. Então, a mensagem do irmão José é belíssima. E essa passagem está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Jesus aqui nos diz, em outras palavras, com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Da mesma forma que tratardes o outro, sereis tratados. Então, que abramos o nosso coração nesse momento, rogando a Ele que nos envolva na sua misericórdia, que nos desculpe ainda as nossas quedas, mas que nos ajude a permanecer no caminho, mesmo que erremos, mesmo que caiamos. Divino amigo Jesus, o nosso pensamento, o nosso coração, neste momento, roga a Ti, Senhor, pelos irmãos necessitados, onde quer que se encontrem. Nós, Mestre amado, recebemos as luzes do Teu Evangelho, através da doutrina espírita, e conhecemos o caminho a seguir. Ajuda-nos, Mestre querido, a ser o amparo daqueles que não Te conhecem, a fazer com que aqueles que não compreendem a Tua mensagem a recebam no coração. Abençoa a nossa casa, a todos nós. Erramos, Senhor, mas estamos lutando para vencer. Auxilia-nos na caminhada.
Que a tua luz nos auxilie sempre, o raciocínio, o pensamento e as nossas ações. Abençoa mais uma vez os irmãos acolhidos na nossa casa, na casa de Batuíra, encarnados e desencarnados. Espalha, mestre querida, a tua bênção, o teu amor, a tua luz sobre os que sofrem no mundo físico e no mundo espiritual. E que possamos, mestre amado, estar mais uma vez aqui reunidos, te agradecendo por esse momento de paz. Te agradecemos pelo amparo que desce sobre nós nesse momento, iluminando nosso pensamento, nos dando energia e saúde ao corpo físico e ao corpo espiritual. Agradecidos estamos e rogamos que esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus.